Sob o céu nublado, panorâmica de Paris. Em 2024, Paris foi palco dos Jogos Paralímpicos. Atletas de todo o mundo se reuniram para celebrar o esporte adaptado. Entre as modalidades mais marcantes, o goalball. Na quadra, atletas treinam. A rede balança é gol. A equipe comemora com abraços. Mapa do relevo de parte da Europa e parte da África. Mas o que o mundo viu ali é só parte da história. A imagem percorre o Atlântico até a América do Sul. Aproxima-se da região central e foca na cidade de Juiz de Fora. E se eu te dissesse que, aqui mesmo, no interior de Minas Gerais, na zona da mata, em Juiz de Fora, existe um time de goalball com histórias tão incríveis quanto as de Paris? Histórias de força, recomeço, cotidiano. Na quadra, 6 atletas jogam. Um arremessa a bola. Os adversários defendem, todos com óculos de proteção. Fora da quadra, a equipe técnica observa. E vitórias que vão muito além da quadra. Antônio Marcos, coordenador do projeto Goalball ZN. Olha, eu conheci o goalball em 2009, na Associação dos Cegos de Juiz de Fora, por meio de uma atleta que lá estava, falou da modalidade para mim e na oportunidade eu fui conhecer o esporte, assim, bem de forma embrionária mesmo aqui em Juiz de Fora. O pessoal jogava em cima de colchonete para fazer defesa, tudo muito amador à época. E depois o esporte, ainda na Associação dos Cegos, foi evoluindo, né? A modalidade era praticada lá mesmo, depois veio a ser praticada lá no Santa Terezinha, no espaço lá da prefeitura. E aí foi crescendo, né? E estive por lá até 2014. Depois fui para Ribeirão Preto, né? Jogar lá de forma profissional. Até que voltei para Juiz de Fora em 2015, onde a gente se uniu, né? Nós, atletas, amigos, e fundamos a AJP. Foto do time com a taça de ouro. Associação Juiz-Forana de Paradesporto. E desde então comecei a atuar como gestor e o projeto ele foi só ampliando, né? Então a gente foi buscando parcerias para poder dar mais condições de treinamento e ainda naquela época a Associação dos Cegos também foi importante para a gente por ter cedido um espaço para a gente poder realizar os nossos treinamentos e a outra equipe onde eu conheci o goalball também continuou com seus trabalhos. Então a gente tinha em Juiz de Fora 2 equipes de goalball, né, que era a JP e a CJF. E a Associação dos Cegos, mesmo tendo outra equipe lá, eles foram muito solícitos naquele momento que disponibilizaram a quadra para a gente conseguiu voluntários para poder dar treino. E aí nós ficamos lá na JP até 2017. Em 2017 nós começamos o trabalho na APAI de Leopoldina, realizando os treinamentos naquele município até o início de 2020, onde começou ali a pandemia e depois migramos aqui para Juiz de Fora em 2021, onde estamos até hoje aqui no Instituto Jesus, que é um grande parceiro nosso. Um trabalho assim sensacional realizado aqui no Instituto Jesus, uma entidade que abriu as portas para a gente de Juiz de Fora para que pudéssemos ter hoje o projeto Goalball Zona da Mata com 3 times masculinos e um time feminino. E lembrando que lá atrás, quando a gente começou esse projeto, a gente tinha 3 atletas apenas, contando comigo 4. Então hoje a gente tem 23 atletas que vão participar da competição, né? E assim, se a gente somar como um todo, são 25 atletas. Então a gente conseguiu aí, de 2017 até 2025, ampliar esse número aí em 20
atletas a mais. Na quadra próxima à linha do gol, um atleta em posição de defesa. O projeto nasceu da vontade de competir, de representar, de ser visto, mas o que sustenta tudo isso vai muito além da quadra. Carlos Cristiano, atleta do projeto Goalball ZN. Carlos está sentado. Ele é um homem jovem, cabelos crespos no topo e raspados nas laterais. Usa bigode fino. Ele usa óculos escuros e camiseta branca. 2007 para 2008, eu tenho o primeiro contato mesmo com futebol de cegos, na época era futebol de 5, hoje futebol de cegos. Na quadra, times em competição. Um domina a bola, outros ao redor. Time adversário tenta impedir. O atleta corre atrás da bola com guizos. Time adversário é mais rápido e alcança a bola. Aonde abriu assim a minha mente, assim, porque até então, com meus meninos lá, a gente colocava uma sacola na bola, né? E a bola não fazia barulho, eu não conseguia jogar futebol com eles lá. Mas aí eu conheci mesmo uma bola de futebol sério, né? A bola com guizos e tudo mais. Então a gente começa ali os treinos com o professor Leonardo Lima, e daí a gente começa a participar de campeonatos, e quando eu me vejo assim, eu já sou convocado pela seleção brasileira de sub-23, e aquilo pra mim, cara, foi um salto assim, tremendo, né? Eu até então me vi como uma pessoa que não tinha perspectiva, e no esporte já me vejo assim, participando de um regional, né? Um campeonato regional aí, e as escolas e tudo mais. Então pra mim, assim, foi muito... extremamente importante esse ingresso no esporte na minha vida, não só pela condição, pela qualidade de vida, como pelos contatos, né, os networks que o esporte me proporcionou e me proporciona até hoje. Então eu participo dos escolares em 2010, 2011 pela Seleção Mineira de Futebol 5, né, no caso no juvenil. A gente consegue, né, pegar aí o primeiro lugar, em 2010, 2011, pela Seleção Mineira. E mais um passo também muito importante na minha vida, que foi as Paralimpíadas Escolares na época. Então, infelizmente, o futebol ele não conseguiu prosseguir, né, aqui em Juiz de Fora, devido a muitos fatores. Então, em 2013, para ser bem exato, eu conheço o Goalball. Na verdade, já conheci o Goalball, porém não tinha interesse, né? Já lá envolvido no futebol, eu não tinha interesse em participar do Goalball. Depois que eu, digamos assim, saio do futebol devido ao projeto ter acabado, eu começo a treinar com os meninos ali, um pouquinho aqui e tal. E quando eu me vejo, já estou participando de campeonatos novamente pelo Goalball, viajando aí no Brasil todo. A gente teve em vários estados aí representando Minas, Juiz de Fora, pelo Goalball, né? E hoje continuei treinando com os meninos aí e a pegada é essa. Se não fosse o esporte, eu acho que assim, eu não teria desenvolvido tanto assim como pessoa. Não falo assim exatamente na parte, tanto na qualidade de saúde, mas na parte mental também, né? A minha inteligência emocional, ela foi desenvolvida graças ao esporte. Teve uma época que eu visava muito o esporte assim como uma fonte de renda, até mesmo assim a nível internacional. Antes, a questão do esporte antes não é como hoje, né? Hoje em dia, antes era um pouco mais difícil, né? Se você não fosse um atleta de ponta, se você não tivesse um destaque, você não seria convocado. Então eu ralei muito, eu treinei bastante para alcançar, mas chegou uma etapa da vida que eu falei, poxa, viver do esporte também não vai ter assim muito sentido, né? Porque eu também tenho que me desenvolver como pessoa em outros aspectos, não na área profissional. Então que eu consigo assim associar, digamos assim, o meu dia a dia entre o esporte e estudar para poder alcançar os meios, né? Mas eu diria que o esporte ele foi, né, e continua sendo aí para mim uma das principais ferramentas de inclusão. Eu tinha essa expectativa de fazer minha vida profissional no esporte. Porém, eu entendi que naquela época, naquele cenário, para mim ia ser muito complicado atingir esse objetivo. Então, o que eu faço? Eu falei, não, eu vou ter que, paralelo, tomar um outro rumo na minha vida.
Porque assim, graças a Deus eu tenho muita facilidade em ver o meu futuro e ter uma assertividade na minha tomada de decisão. E por conversar com muitas pessoas, por estar assim no meio de muita gente, eu consigo assim, a gente acaba aprendendo, né? E é por isso que é fundamental o network. O esporte me proporcionou muito isso. E eu percebi que muita gente, assim, no esporte, alguns conseguiam se destacar, outros não. E eu conheço gente também que o esporte, pô, não conseguia alcançar aquele objetivo. A pessoa simplesmente, como a gente fala, né, pendura a chuteira e pronto. E eu não queria simplesmente chegar um momento em que eu, sei lá, acabou o esporte de mim, eu vou fazer o quê? Eu vou ficar deitado? Não, aí volta a acender em mim aquela vontade de crescer profissionalmente que eu tinha lá atrás. Então eu começo a estudar. E eu sempre gostei de tecnologia. Na verdade, eu venho de fora com esse intuito de me regressar no mercado de trabalho, como eu falei no começo lá, com a ajuda aqui do meu amigo e tudo mais. Então, com 13 anos, em paralelo aí, o meu contato com o esporte, que eu também conheço ali a informática. Carlos Cristiano em frente à tela do Note. Ele usa headset. Os dedos tocam nos teclados e ele fala ao mesmo tempo. Tenho ali meu primeiro contato com o computador, eu falei, não, é isso que eu quero pra minha vida. É isso que eu quero pra mim. E estudando ali, ao mesmo tempo que eu viajava com os campeonatos, eu curso, né, eu concluí ensino médio, fundamental, ensino médio. E começa ali pra mim um grande desafio de como que eu ia vencer digamos assim, o preconceito quanto pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Dominei as ferramentas que trazem acessibilidade para nós deficientes visual, que são os leitores de tela, né, dentro da categoria de tecnologia assistiva. Eu dominei essas ferramentas e comecei a dar aula para outras pessoas que têm deficiência visual que não tinham conhecimento, né? E nesse meio de 2020, 2021, o Itaú ele abriu o processo seletivo, onde as vagas eram remotas. Eu falei, putz, não vou perder tempo, né? Então eu e meus amigos a gente se inscreveu e a gente conseguiu passar. E hoje em dia eu estou na lista de engenharia, vou fazer mais ou menos 3 anos e meio que eu estou no Itaú. E eu trabalho no que eu gosto, com o que eu planejei para minha vida, até então não estava no mercado de trabalho, mas hoje eu estou realizado, gerando valores, né, para um público muito amplo. Porque você deixar um aplicativo acessível para um grupo maior de pessoas, isso não tem, assim, não tem preço para mim, é uma satisfação muito grande. Próximo à trave, atleta em posição de defesa. Dá passos largos lateralizados e cai. Levanta. O treino continua. Agora, um atleta posiciona-se próximo da trave. Na lateral da quadra, Camila dos Santos e Cauê Eduardo com a filha. Nós estamos juntos há 7 anos. Nós nos conhecemos em 2018, né, numa Copa que tem na nossa região, que é a Copa Francana. Foi o nosso primeiro... Não vamos falar que foi o nosso primeiro contato visual, porque não foi, né? Foi a primeira vez que a gente se viu. Uhum. Mas aí uma amiga minha, né, ela falou, vamos remontar o time daqui da nossa cidade? Eu falei, vamos. Aí eu voltei, né, para a equipe. A gente começou com uma meio que rusga, né, porque a gente não conversava muito, ele achava muito metida, eu também achava ele chato pra caramba. Mas aí a gente começou a nutrir uma amizade, né, e da amizade veio o namoro. E no começo eu achava que eu não ia conseguir ficar, pela dinâmica do jogo, e também porque por eu ter baixa visão, colocar uma venda do nada no seu rosto e você ficar sem enxergar, é algo meio desafiador. Só que eu posso te falar que foi a melhor coisa que aconteceu, porque hoje em dia eu prefiro ficar com a venda do que sem a venda. Então, o goalball foi o meu primeiro esporte, né? Dentro da área paralímpica, assim, porque foi onde eu descobri mesmo que tinha um esporte para deficientes visuais, né? Foi o primeiro esporte que eu pude vivenciar, então foi o único esporte que eu pratiquei. Foi uma experiência, eu acho que até hoje eu falo, né, que ver aquele tanto de gente rolando no chão, defendendo bola, levantando, pra mim, eu imaginava que eu não iria conseguir hoje jogar o goalball, portanto que eu achava que era tão difícil assim. Como eu conhecia um pouco mais novo, né, e eu acho que a independência, né, o esporte ele tem esse benefício, né, da independência, você ter sua autonomia, você se virar sozinho, né,
Então assim, eu acho que o goalball traz muito isso, a independência para você fazer aquilo que você quer e não precisar tanto assim, né, do auxílio do outro, né, alguma coisa assim do tipo. Então, eu no começo não usava bengala, né? Me inseri no meio do goalball, me ensinou a ter muita noção de espaço, né, a ter mais confiança no que eu fazia também. Me ajudou a sair mais de casa, porque antes eu tinha morrido de medo de viajar sozinha, algo assim. Depois que eu conheci o goalball, como eu jogava fora da cidade, eu tive que aprender. Né? Tive que aprender a dar sozinha e voar com as minhas próprias asas, para não ficar muito grudado em família, né? Porque isso dá independência pra gente. Foi muito importante o goalball na minha vida por causa disso. Eu aprendi a ser independente. Vocês, no caso, ele ajudou também na formação dos pequenos, assim? Dos pequenos. Também. Também, Sim. porque eu vou te falar, o Otávio nasceu em uma era que não tinha nada. Então, assim, os nossos pais ajudavam bastante, tanto nos cuidados diários. Então, tipo assim, às vezes eu nem cheguei a aprender muito sozinha do que era cuidar de uma criança. Já a Manu veio na pandemia. Então a gente se viu sozinho, só eu e ele, porque as minhas cunhadas também ganharam filhos na mesma época que eu. Então ficou só eu e ele, a gente teve que se virar. Então isso deu uma autonomia pra gente muito grande. As crianças ensinam muito pra gente, assim, a ver que a gente pode ir muito mais além do que a gente achava que a gente podia ir. Porque muitas pessoas que estão na rua, eles olham para os nossos filhos e falam assim, ai que bom, eles vão te guiar. Então, assim, acaba parecendo que os nossos filhos, eles são meio que a nossa bengala, né? É muito importante deixar claro isso, que não é assim. Que eles podem sim, né? A gente tem que ensinar para eles que eles têm que ajudar uma pessoa deficiente visual ou deficiente físico na rua quando tiver necessidade, mas eles não têm necessidade de carregar os pais, né? Então a gente já insere muito eles neste meio para eles aprenderem cada dia mais. Eles gostam muito, eles gostam de correr atrás da bola. Nosso filho mais velho já sabe os comandos do goalball e eles gostam, eles vibram. Quando eles veem, eu estou em casa com eles e o pai viajou, o pai está jogando, aí fala o nome do pai, eles ficam muito felizes. Então você vê que eles gostam bastante desse meio. Camila nos lembra que ser pai ou mãe não depende da visão, depende de presença, afeto, escuta. E é nesse lugar de troca que outras relações se constroem. Na quadra, um adolescente é guiado pela mãe. Eles caminham sorridentes em nossa direção. Na sala, sentados em um sofá, o adolescente João Paulo, atleta do projeto Goalball ZM. Os irmãos e a mãe, Taliane da Silva. Ela acomoda-se no braço do sofá. Pensa que só porque a gente tem a nossa deficiência, a gente não consegue fazer as coisas que eles pensam que a gente não consegue. Tipo, como que a gente vai lavar uma roupa, como que a gente vai fazer comida, como que a gente faz essas coisas, sendo que a gente consegue aprender. Aí eles acham que a gente não consegue fazer isso e depende da pessoa que enxerga pra tudo. As pessoas, eu acho que elas têm que ser mais solidárias. Tem muita gente que passa pelo deficiente e vira e fala assim, ai, tadinho, coitadinho. Eu não me vejo um deficiente sendo coitado ou tadinho só pela deficiência. Todo mundo é capaz de fazer alguma coisa. É capaz de andar sozinho, eles têm vida, pois a vida deles não é só porque é deficiente que eles vão ficar dentro de casa presos. Tem muitas pessoas que gostam de sair, curtir, inclusive a gente. E eles ficam nessa de prender. A gente não só o João, mas como os meninos todos, a gente sai, a gente se diverte. E é outra realidade, eu acho que eu aprendi muito com eles. A ver além dos olhos, né? Tipo isso. João levanta e caminha sozinho à direita em direção às escadas. Sobe agilmente para o outro andar. Agora desce, sorridente. Caminha em direção ao sofá, onde o irmão está sentado. João pega a bengala, o irmão auxilia. O outro irmão menor aproxima-se do sofá com o olhar fixo na tela do tablet e pega o caminhão de brinquedo. João desce outra escada. Ele usa a camiseta com o número 6. Caminha até o portão de ferro da garagem, abre e sai. Segue em passos firmes, próximo ao meio-fio,
tateando a ponta da bengala no chão. Na rua, Taliane, de mãos dadas com João e o filho menor, em frente à porta de um ônibus. A porta abre e eles sobem. Ela usa uma camiseta do Instituto Jesus do projeto Talento Paralímpico Goalball. Sentados dentro do ônibus, todos sorriem. Os três caminham na calçada. Percorrem o caminho até o centro de treinamento. João na quadra. O goalball, ele é muito importante, já desde que eu fazia só os treinos dos sábados, já era muito importante, já tinha se tornado um pedaço da minha vida. Agora que eu faço 3 dias toda semana, é a mesma coisa que você pegar uns 25 ou uns 50% de 100, é a mesma coisa. Que eu já lembro, esse dia vai ter goalball, eu tenho que me esforçar mais do que o dia anterior. É assim. Na quadra, em pé e de frente para nós, Taliane sorridente. Então, o João, ele é esforçado, atencioso, será? E perfeito, vou botar essa. Então, ele aprendeu bastante, né? Não ser responsável, porque ainda ele não está nessa área, não. Mas de falar, de ter mais autonomia para falar, não quero, entendeu? Isso foi bem melhor para ele, conviver com gente mais experiente. Ele sempre foi um garoto mais Nunca gostou de falar, conversar, não gostava não. Como que era o João antes do goalball e depois do goalball? Antes... Ajudou ele assim? Ajudou bastante, porque antes ele não comunicava com ninguém, ele reclamava que não tinha amizade, que ele era diferente, que não tinha ninguém parecido com ele. E quando ele encontrou o goalball, ele viu que tinha muita gente junto, da mesma forma que ele. João, por trás da mãe, vira-se e levanta o polegar em sinal de positivo. Eu sabia que ele ia ouvir. Aí ele viu que tinha mais gente com a mesma deficiência dele e achou bacana encontrar com todo mundo. Você acha que o goalball ele ajudou de alguma forma na confiança, assim, na buscar essa autonomia e explorar também, conhecer novas coisas? Sim, ele até não gosta que eu falo pra ele falar assim, chegar perto dos outros e falar assim, eu sou atleta, que não sei o quê. Ele não gosta, pra ele tem que ficar quieto, porque ele é só estudante, nada, ele não gosta não. Mas ajudou bastante nele. Em escola, em amizade, ele tem muita amizade agora dentro do goalball. É bem tranquilo. Então eu aprendi, eles são muito solidários, autênticos. Nada impede os meninos de fazer as coisas. Então isso pra mim foi uma evolução também. Porque no entanto o João também tá no meio e eu tô vendo que isso vai ser bom para ele, a convivência com todos assim. João dá uns passos para trás com a bola na mão e com a outra apoia-se na trave. Mais uns passos até a extremidade da trave. Passos à frente e arremessa a bola. Recua e posiciona-se para a defesa. A bola retorna e passa longe dele. João levanta, caminha até a bola, curva-se e pega. Leva a bola para o outro atleta e entrega. Em pé de frente para nós, Antônio Marcos. Maior motivação foi algumas decepções que nós tivemos à época, né? Falta de incentivo mesmo para poder praticar o goalball, falta de parceria, falta de equipamentos mesmo, para que a modalidade pudesse ser praticada com mais qualidade, equipamentos esportivos, né? Então a gente entendeu que era o momento da gente ser o protagonista do projeto, daquela coisa de nada sobre nós
sem nós. Essa é uma frase muito importante, né? Porque é o cego, é o baixa visão, dando protagonismo ao seu projeto, ao seu segmento, né? Eu entendo que qualquer projeto voltado à pessoa com deficiência tem que ter como líder, como um cargo majoritário, uma pessoa com deficiência. Só assim vai existir de fato a empatia, o entendimento das reais necessidades. E foi isso que a gente entendeu na época, né? Que ninguém melhor para entender as nossas dificuldades, as nossas necessidades, os pontos falhos que existiam. Quem poderia de fato identificar isso era a gente, porque a gente sofria na pele, a gente passava as dificuldades, a gente passava os apertos. Então a gente entendia que a melhor maneira de poder dar um up, de poder dar um crescimento, uma evolução para o projeto, era a gente tendo o controle disso tudo. E foi assim que aconteceu e eu acredito que foi a melhor coisa que a gente fez no momento, né? Tanto é que a gente está aí provando isso. Atletas na quadra em treino. De lá, um jogador arremessa a bola, o outro daqui defende, levanta e arremessa. O outro de lá pega. O esporte, ele é a principal ferramenta de inclusão social, né? Quando a gente fala de pessoa com deficiência. Então, eu acredito que o goalball ele vem contribuindo muito na questão interpessoal, cultural, educacional, dentre outras coisas positivas, né? Bem como a saúde. Então a gente consegue identificar muitos atletas aí praticando o goalball que começaram na modalidade e hoje estão no mercado de trabalho, conseguem ter uma vida social mais ativa. Então assim, sai, toma a sua cerveja, vai fazer as suas coisas pessoal mesmo, muito por conta do esporte, né? Porque o esporte ele acaba quebrando barreiras, ele acaba fazendo que a gente entenda de que possamos estar inserido na sociedade sim, e entender o preconceito como aquilo é o preconceito da pessoa e não há o que tem que ficar triste, de cabeça baixa. Se a gente tiver oportunidade, a gente vai conversar, mostrar que não é bem esse caminho, mostrar o caminho correto, né, de conversar, de lidar com a pessoa com deficiência de uma forma geral e dessa forma aí que o esporte tem contribuído. Final de treino, técnicos retiram os protetores das traves. Em letras brancas, o Vitória além da quadra. 4 auxiliares retiram a armação das traves. Créditos finais. Juan Grácia, co-diretor e editor. Pedro Caldas, co-diretor e cinegrafista. Maria Eduarda, produção. Ariane Alves, produção. Caio Alves, fotografia. Lucas Kneipe, narrador e entrevistador. Jennifer Bering, fotografia e produção. Agradecimentos especiais a Antônio Marcos, Camila Teodoro, Cauê Eduardo, Carlos Cristiano, Taliane Silva, João Paulo, Girleia Jardim. Agradecimento especial também a Marisa Prete e Márcio Chiro. Consultoria de audiodescrição, Girleia Jardim. Responsáveis pela versão com audiodescrição. Em nome de todo o grupo, o nosso muitíssimo obrigado.